Olá, sejam bem-vindos ao podcast Copacol, primeiro episódio da série Safra de Soja 2022-2023. E para isso, eu recebo em nosso estúdio o engenheiro agrônomo João Maurício Roy, pesquisador do CPA, Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol. João, seja bem-vindo. Vai ser um prazer conversar um pouco com os produtores, com os nossos cooperados e cooperadas e trazer um pouco de informações como está se iniciando essa safra de soja e quais são as perspectivas da Copacol e dos produtores aí com essa nova cultura que inicia a partir de agora na região. João, antes de começarmos a falar da safra da soja, conta para nós de onde você veio, onde você estudou, a sua formação. Xavier, eu vim do Rio Grande do Sul, sou natural da cidade de Vila Maria, uma pequena cidade próximo ao município de Passo Fundo. Em 2015 eu vim fazer estágio aqui na Copacol e atuo na Copacol desde 2015, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na assistência técnica em Jesuítas e desde o ano de 2017 eu faço parte do time de pesquisadores do CPA. Estou formado em Engenharia Agronômica, Xavier, na Universidade de Passo Fundo no final do ano de 2015. Como é ser responsável por um centro de pesquisa agrícola de referência como é o CPA? É um grande desafio, Xavier, é uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que tudo que a gente testa, todos os resultados, eles vão impactar de alguma forma os nossos produtores, tanto os nossos cooperados como a agricultura a nível brasileiro como um todo. As rotinas de trabalho se constituem da gente levantar possíveis demandas de experimentos, de possíveis problemas que podem vir a acontecer na agricultura, na nossa região, por exemplo, olhando cenários de pragas, de doenças que ainda não estão presentes, ou eventualmente resolver problemas comuns que acontecem, como por exemplo, que está sendo bem comentado, sobre os enfesamentos de milho, por exemplo, tentar antecipar alguns manejos de plantas daninhas resistentes e também vários outros trabalhos que objetivam aumentar a nossa produtividade aqui na região, porque quando a gente aumenta a produtividade da soja, do milho, consequentemente o produtor ele acaba tendo uma maior rentabilidade e isso é o que todo mundo busca. Vamos falar da safra de soja 2022-2023 que está começando na região da cooperativa. João, diferente de safras anteriores, este ano o clima está em melhores condições. Diante disso, que avaliação já dá para fazer deste início de safra? Exatamente, Xavier, você comentou, é um ano mais chuvoso, ele se iniciou mais chuvoso. Normalmente a gente observa que na região oeste do Paraná como um todo, é comum ter um período bem seco nos meses de julho e agosto. Julho foi um mês seco, praticamente não houve chuva significativa, mas a partir do mês de agosto aí, as chuvas retornaram antecipadamente, o que permitiu de certa forma manejar bem as plantas daninhas aí para a dessecação. E setembro essa chuva vem se mantendo, já estamos no mês de outubro também com essa consolidação de elevados volumes aí. Se a gente fizer um paralelo nos últimos 7 anos, é o mês de setembro com maior registro de chuva aqui na região da Copacol. Essa chuva, de certa forma, ela permitiu o início da semeadura antecipadamente quando a gente compara aí com anos anteriores, que praticamente a gente não registrava chuvas nesse período. Porém, como a gente observa que quando vem essas frentes frias, permanece chovendo de 3 a 5 dias, de certa forma ela está um pouco dificultando o processo de semeadura. Mas a gente está ainda numa situação bem favorável, principalmente olhando os retrospectos aí dos últimas 3 safras, que praticamente a gente sempre iniciou a semeadura nos meses de outubro e nos últimos anos a gente vinha finalizando esse processo só em novembro, que não é a principal época para nossa região, principalmente porque o nosso sistema soja-milho, quando a gente atrasa demais a semeadura da soja, já não tem mais possibilidade de ter um milho depois no início do ano seguinte. Como você já disse, este ano o clima está com melhores condições para a safra de soja com relação às safras anteriores. Qual é a expectativa de produtividade? A expectativa é muito boa, Xavier. A gente tem o objetivo nesse último ciclo do Projeto Excelência Produtividade 460, a gente atingir o nosso objetivo da soja, que é colher os 180 sacos por alqueire de média. Então a gente sabe que ainda tem um chão muito grande para a gente construir até lá em janeiro, fevereiro, quando vai ser realizada essa colheita. Mas o que a gente olha para esse cenário agora, a soja ela está sendo estabelecida numa boa janela de semeadura, e se a gente fizer uma avaliação geral, a grande maioria das áreas estão com uma boa emergência, uma boa distribuição de sementes. Então isso a gente pode dizer que o pontapé inicial da soja foi bem feito, e se a gente tiver um clima favorável associado aos manejos
que os produtores vão continuar realizando, provavelmente a gente possa chegar no objetivo aí de colher uma safra soja recorde aqui na região. Você está ouvindo o podcast Copacol, safra de soja 2022-2023, com a participação do engenheiro agrônomo da cooperativa João Maurício Roy. João, a soja que foi semeada ainda no mês de setembro, que está estabelecida a campo, qual é a condição dela neste momento? A gente iniciou basicamente as semeaduras de soja aqui na região justamente ao término do vazio sanitário, que ocorreram algumas precipitações aí na semana do 7 de setembro, então em boas condições de umidade. A soja está com uma velocidade de crescimento menor do que em anos anteriores, porque a temperatura em setembro, vocês devem lembrar, foi mais amena. A gente teve vários períodos aí de mínimas próximas a 10 graus. Isso também influencia o processo de germinação das sementes. Então, normalmente, em condições normais de temperatura, esse processo de germinação, havendo umidade no solo, ele demora em torno de 5 a 7 dias. Nessa safra, em virtude dessa temperatura mais ou menos, mais amena, o período está demorando em torno de 7 a 10 dias. E também essa menor temperatura faz com que a soja tenha uma velocidade de crescimento menor. Então, as maiorias das lavouras semeadas lá no primeiro período de plantio, entre 10 a 15 de setembro, estão aí no estádio V1, V2. Se a gente pensar, são 30 dias já, mas numa velocidade de crescimento menor, mas, repito, muito bem estabelecidas aí no campo. A gente sabe que toda a safra tem os seus desafios. E para esta safra, o que você acha que poderá ser o maior desafio? Eu poderia dizer que a gente tem 2 desafios. O primeiro é a gente retomar as boas produtividades de soja, porque se a gente relembrar, a safra passada foi a maior quebra aqui na cultura da soja na região, então infelizmente a gente veio de um ano bem complicado, então a gente trabalha para a gente retomar aqueles elevados índices produtivos, porque a região da atuação da Copacol é considerada a nível brasileiro como uma das regiões mais produtivas de soja. Então esse é um dos principais desafios, os produtores vêm trabalhando para isso, então a gente espera conseguir atingir esse objetivo. E o segundo desafio que a gente tem, aí já passa a gente olhar amplamente para o nosso sistema de produção, que é a gente manejar os enfesamentos do milho. E esses enfesamentos, eles têm um inseto vetor que transmite essa doença, que é a cigarinha do milho. E ela só tem a capacidade de se alimentar e se multiplicar em plantas de milho. Então é muito importante que agora, de imediato após aí passar essa frente fria, os produtores já iniciem o manejo desse milho tiguera na região, porque isso pode ser determinante para a gente evitar danos significativos depois na cultura do milho. A gente está com a soja no campo, mas o que a gente fizer acertadamente nesse período pode contribuir para o milho, então é importante a gente olhar para isso. O milho também é uma planta que quando ele está dentro da soja ele compete muito, ele retira fortemente a produtividade da soja. Para você ter uma ideia, Xavier, uma planta de milho por metro quadrado, ela reduz 10% a produtividade da soja. E atrelado a isso, várias pragas se beneficiam dessa presença do milho. Uma delas é o percevejo barriga verde, que todos os produtores sabem do potencial de dano que ele tem no milho. E agora com a cigarinha de milho, uma das principais estratégias de sucesso para evitar problemas é eliminar essas plantas dentro da soja. É como se fosse um vazio sanitário, é isso? Da mesma forma que a gente utiliza o vazio sanitário da soja para reduzir a pressão de doenças, principalmente ferrugem, um vazio sanitário, a gente eliminar essas plantas de milho e tiguera, elas vão diminuir a população de cigarinhas do milho. Havendo menor população de cigarinha, consequentemente haverão menos danos. Só que se a gente não implementar esse manejo, consequentemente a gente vai chegar com uma população muito elevada e consequentemente os danos podem ser maiores. Esse manejo agora já é pensando na próxima safra de milho. Exatamente, é pensando na soja para a gente deixar a soja no limpo e também já pensando no milho, porque se a gente olhar para o sistema, a gente está no dia 10 de outubro aí, possivelmente daqui 100 dias, correndo uma safra normal, a gente já inicia a semeadura de milho no oeste do Paraná. Então a gente já olha antecipadamente para reduzir problemas lá na frente. Bom, nós estamos falando do início da safra de soja na região oeste do Paraná e na região sudoeste do estado, onde a Copacol tem várias unidades de recebimento de grãos. Como está o início da safra?
Trazer números gerais, Xavier, a gente está com aproximadamente 80% da área da Copacol semeada, olhando oeste e sudoeste. Se a gente avaliar exclusivamente o oeste, deve estar se aproximando dos 90% da área principal onde vai ser feito o milho. No sudoeste, os produtores têm a tradição de iniciar esse processo de semeadura um pouco posteriormente comparado ao oeste. Normalmente, essas semeaduras se iniciam a partir do dia 20, 25 de setembro e elas vão se intensificar no começo de outubro. Até porque é uma região que cultiva mais trigo, então eles ainda têm mais de 50% da área do trigo a ser colhida, então primeiro tem que tirar essa cultura. E se eu for te trazer um número, deve estar em torno de 1/3 da área da região sudoeste semeada até o momento. E consequentemente, aí, havendo melhora aí nas condições climáticas, em torno de 10 a 15 dias esse processo de colheita do trigo avança e consequentemente a soja entra na sequência. E com relação à área a ser cultivada nesta safra, houve aumento? Sim, aumentou significativamente, porque tem um aumento de unidades, tanto no oeste, se a gente olhar Bom Princípio ano passado, que é uma grande região de atuação, e no sudoeste também há um aumento expressivo. Então a gente deve estar com em torno de 10 a 15% de aumento de área de soja em comparação à safra anterior da 2021-22. Você acabou de comentar agora há pouco que um grande desafio também é o controle do milho tiguera, do milho voluntário que nasce em meio à soja. Com relação a esse milho, como é a forma correta de eliminar esse milho? E existe algum produto específico para não prejudicar a planta da soja? O momento, Xavier, eu diria que é a partir do início da emergência da soja, a gente já deve eliminar essas plantas de milho. Porque uma planta de soja, a partir da primeira folha, ela já começa a perder produtividade quando tem uma planta daninha presente. Então, seja milho ou seja alguma outra planta daninha, a gente deve eliminar para evitar essa interferência na cultura da soja. Um outro aspecto, que essas espigas de milho, quando a semeadura acaba cortando, germina muito a planta de milho na linha da soja. Isso faz com que as plantas da soja estiolem e depois elas reduzem o potencial produtivo e tendem a vir a camar. Então também tem esse efeito. O tamanho do milho, quanto menor for o milho, melhor, porque aí pode-se trabalhar uma dose menor de herbicidas. E normalmente os herbicidas que a gente tem para trabalhar são herbicidas que a gente denomina como graminicidas, que são os inibidores de ACCase, produz a base de aloxifop, cletodin, fenaxaprop, por exemplo. Então tem todos esses produtos aí que os produtores já trabalham habitualmente. Mas o ponto é, quanto antes eu faço essa aplicação, menores as perdas para a soja, então isso é fundamental. Menores as doses de herbicidas que eu posso trabalhar, porque é uma planta mais sensível ao som desses produtos. E o efeito pode ser mais eficaz. E o efeito vai ser mais eficaz. Quando eu espero demais, eu retardo essas aplicações, eu espero o milho ter umas 4 folhas aí, que normalmente vai ser em torno de 10 a 15 centímetros. Eu tenho que trabalhar doses elevadas, não são todos os produtos que vão ter performance, e aí se eu espero, consequentemente, eu já deixei a produtividade da soja, parte dela para trás. Então eu tenho que fazer esse manejo de imediato. A gente teve muita chuva aí nas últimas semanas, a gente tem muita sementeira de milho saindo, muita planta de milho tiguera, então é importante, havendo melhora no clima, essas áreas aí que foram semeadas até o dia 20, 25 de setembro, já entrar fazendo esse manejo do milho tiguera. O produtor normalmente faz o controle de plantas daninhas, que nascem em meio à soja. Esse manejo do milho pode ser feito paralelo ao manejo da planta daninha, como de outras plantas que nascem voluntariamente? Sim, ele vai acontecer de forma simultânea, né? Porque o milho tiguera, ele é uma planta daninha assim como uma trapoeraba, por exemplo, uma corda de viola, um capim pé de galinha, um amargoso. Então ele vai acontecer simultaneamente. O mesmo produto pode atingir todas as plantas daninhas? Nem todos. Por exemplo, o glifosato seria um produto que elimina plantas de milho, porém, como todo milho que a gente semeia na região, basicamente, ele é resistente ao glifosato, eu não consigo eliminar essas plantas. Mas os graminicidas, que vão ser os produtos basicamente utilizados para matar esse milho, eles controlam folhas estreitas, como capim amargoso, capim pé de galinha, vassourinha, braquiária, que pode estar rebrotando. Então, de certa forma, eu aproveito esses graminicidas para fazer o controle de outras plantas daninhas também. Existe uma preocupação, nem tanto nos últimos anos, mas já existiu muito na região, que é a ferrugem asiática. Ela está controlada hoje na região? Ela preocupa ainda? Como que está? Se a gente olhar desde os nossos experimentos no CPA, nos últimos 3 anos
são observados níveis, pressões baixíssimas de ferrugem na soja. Ano passado praticamente não ocorreram doenças devido à estiagem, né? Basicamente cercóspora foi a principal doença, ferrugem a gente praticamente não encontrou a presença dela. O clima influencia nela? O clima influencia diretamente, então, por exemplo, para que ocorra ferrugem precisa de temperatura amena e períodos de precipitações significativos, como a gente observou em setembro. Claro, a gente não estava com soja semeado e isso não acaba impactando tanto. Mas é importante a gente ir acompanhando, a safra já vem se desenrolando bem. O Paraguai, que é um país que semeia a soja próximo a nós, instalou a soja deles no mês anterior, eles já começam a semear em agosto. Então a gente sabe que podem vir esporos, normalmente vem daquela região por causa de correntes de vento, né? Mas é importante a gente ir monitorando, a gente tem sites aí como o consórcio anti-ferrugem que fazem esses alertas e também aquelas aplicações preventivas de fungicida que o CPA sempre recomenda, elas visam também contemplarem o manejo da ferrugem asiática. Atualmente ela não é uma doença assim que esteja no radar de que vá causar muitos danos, porque para ela aumentar precisa um período longo de precipitações, pode ser que lá na frente isso ocorra. Mas um dado interessante que a gente observa é que quando o oeste do Paraná consegue semear a soja mais antecipadamente como nessa safra, de certa forma a gente evita elevadas pressões de ferrugem, porque quando ela começa a aumentar em anos que ela acontece mesmo, que é no final de dezembro, início de janeiro, a gente vai ter soja se aproximando no final do período de colheita. Mas eu diria que também aos produtores que a ferrugem já não é a nossa principal doença. A gente tem mancha-alvo e cercóspora principalmente como duas doenças extremamente agressivas para a soja, com potenciais de tirar de 20 a 25% da produtividade da soja se o manejo não for bem adequado. Então, a gente tem que se preocupar sim com ferrugem, mas não podemos esquecer que as outras doenças também têm elevadíssimo potencial de redução. Bom, toda a soja colhida, a Copacol esmaga ela, transforma em farelo, parte é comercializada, exportada e grande parte é utilizada nas indústrias para a fábrica de ração, que é usado nas integrações. Assim também o milho. Como que você vê essa oportunidade que o cooperado tem de poder fazer com que a sua soja seja transformada em ração que é revertida na própria diversificação da propriedade? Isso acaba, Xavier, gerando uma grande agregação de valor, né? Se a gente pensar, porque quando a gente olha para cenários que a gente vende o grão, seja o milho, seja a soja, principalmente a soja, alguns locais vendem basicamente para exportação, eu estou vendendo basicamente a matéria-prima, né? Como o caso das cooperativas nossas aqui, a Copacol acaba aproveitando tudo isso para gerar ações, esmaga, vende o óleo em parceria depois, isso acaba remunerando mais a cadeia como um todo, né? Então, acaba dando uma segurança alimentar para as integrações. A gente veio de uma boa safra de milho, então a gente está com um volume grande de milho estocado. Isso é uma boa garantia que a gente vai conseguir ter um ciclo tranquilo, vamos dizer assim, em termos de milho. E a soja a gente está com uma expectativa boa. E aí, como a gente acaba vendendo basicamente proteína em forma de carnes ou em outras formas, isso acaba gerando um valor muito grande para toda a cooperativa. Não só o produtor de grãos ganha, mas os cooperados das integrações aí, os funcionários também acabam se beneficiando por isso. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu deixar um espaço para você fazer um resumo geral desse início de safra na região da Copacol. Bom, Xavier, a gente iniciou então a semeadura da soja aí no último mês de setembro. A gente avançou bem, embora a gente registrou bastante precipitação. É um ponto que até eu destaco a capacidade operacional que os produtores têm de basicamente semear 10% da área de soja em apenas um dia. Então os produtores estão com uma logística de máquinas muito grande, uma boa programação da logística deles, e isso permitiu instalar essa cultura. De maneira geral, para trazer um panorama, a maioria das lavouras estão bem estabelecidas, então isso já é um bom indicativo. A gente sabe que a produtividade da soja ela depende desse momento da semeadura, ela vem sendo bem feita, então os produtores têm trabalhado boas regulagens, boas adubações, embora elevados custos de fertilizante, a gente viu que os produtores mesmo assim estão fornecendo a quantidade suficiente de nutrientes aí para ter uma boa produção, e a gente espera que as condições climáticas elas sejam favoráveis aí durante todo o período da safra, né? Então é importante, ela iniciou bem, a gente não pode de maneira nenhuma reclamar que estamos com excesso de chuva, e a gente espera que essas boas condições com chuvas frequentes se mantenham,
que isso com certeza vai fazer que todo esse investimento que o produtor vem fazendo desde que tirou o milho, em correção de solo, manejo de plantas daninhas, adubação, sementes e depois os manejos de pragas e doenças que vão acontecer nos próximos meses, se revirtam em produtividade, porque os nossos produtores são produtores que investem em tecnologia. Infelizmente, a gente veio de 2 ciclos de produção afetados, tanto por geada, tanto por estiagem, mas a gente deseja aí para todos os produtores uma excelente safra, e o CPA, só reforçando, ele é uma parte da cooperativa também. Então os produtores, sempre que requisitarem alguma dúvida técnica no que o CPA puder ajudar, nós estamos lá à disposição para tentar auxiliar os cooperados no dia a dia nas atividades dele. Muito bem, só para descontrair um pouquinho agora aqui no final, você se formou no Rio Grande do Sul, veio para Cafilândia. Há quantos anos você está na área agronômica? Estou na área agronômica, Xavier, há 7 anos. Não é muito tempo, né? Não. E qual o motivo da calvície? Na verdade é por causa de muito estresse, né? A agricultura estressa e isso acaba levando os cabelos a cair, né? E também tem a questão, né? Eu sempre brinco que tem genética também, e quanto mais a pessoa estuda, a tendência é cair os cabelos. Então eu sempre brinco com o pessoal, né? Então é um dos motivos. João, brincadeira só pra gente terminar aqui esse primeiro episódio do podcast Copacol. Muito obrigado pela sua participação e fica à vontade para se despedir, para deixar aqui a sua consideração final. Beleza, Xavier, muito obrigado aí pela oportunidade. É um momento bem importante aí estar conversando aí com o nosso público, com nossos cooperados, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem que as boas produtividades aí da soja, do milho, das culturas que a gente envolve, elas sempre são obtidas, basicamente, o principal fator, ele acontece até o momento da semeadura. O que determina isso, basicamente? São todos aqueles manejos que o produtor faz voltado para o solo, seja pela utilização de um calcário, quando há necessidade, pela utilização de um gesso, uma cama de frango, a utilização de plantas de cobertura, como a aveia, a adubação é fundamental também, então isso é um ponto primordial, e também questões aí de consórcio, milho com braquiária. Então eu costumo dizer que a alta produtividade, a gente sabe que tem diferenças de produtividade entre produtores próximos. Essa diferença muitas vezes ela acontece, eu até brinco que é nos bastidores. Não é depois que planta a soja com uma série de aplicações de produto. Ela acontece com esses investimentos, olhando para solo, que vai refletir ao longo prazo. Isso pode ser o chamado pré-safra. É o pré-safra. Olhar para o sistema como um todo. Então tudo que eu faço bem feito agora vai me beneficiar o milho depois. Então, por exemplo, se eu manejar bem plantas daninhas agora, eu vou entregar uma lavoura mais limpa lá na frente. Se eu controlar meu milho tiguera agora, eu vou ter menos cigarinha lá na frente. Então, todas essas práticas, pensando em sistema, não olhar, eu vou só manejar a soja, acaba ao longo do tempo elevando a minha eficiência no campo, pode reduzir custos de produção e, consequentemente, aumentar a produtividade, e aí a rentabilidade do produtor aumenta muito. Isso é o que todo mundo quer, né, Xavier? Muito obrigado a você que nos acompanhou, e nós voltamos em breve com mais um podcast Copacol falando da nossa agricultura, em especial da nossa safra de soja.